A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas, né? Que Deus possa abençoar nesse dia. Estamos adentrando ao vivo, né? Na nossa live, no nosso programa A Voz do Pastor e também na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Pedindo perdão e escusas aos nossos queridos e amados irmãos que 2 dias não podemos fazer o programa devido a muito trabalho, muita correria, né? Que a gente tem também muitas atividades e muitas vezes a gente não consegue estar no programa no horário devido, tá? Também deu problema no nosso carro, tivemos que levar para arrumar. Estamos justificando para os nossos amados irmãos, tá bom? Mas eu sei que Deus conhece tanto o meu coração como também o seu coração. Ele sabe aquilo que você é capaz e aquilo que também você não pode fazer. Muitas vezes não é por falta, né, de força, mas é por forças maiores que às vezes as pessoas não podem cumprir. Assim aconteceu conosco, mas estamos aqui ao vivo e a bênção de ontem era a bênção de ontem e a bênção de hoje é a bênção de hoje, né? Saudando a todos meus queridos e amados irmãos, que Deus possa vos abençoar, Deus possa vos dar graça, né? E possamos ter assim uma quinta-feira abençoada por Deus, né? Uma quinta-feira abençoada por Deus. E Deus tem, meus queridos e amados irmãos, uma palavra para cada um de nós. Cada um de nós precisa de ouvir a palavra do Senhor e precisa também entender aquilo que Deus tem para falar. O interesse de Deus é falar com o povo, o interesse de Deus é perdoar os pecados, o interesse de Deus é salvar as almas perdidas, né? Jesus chegou a dizer também em sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 17, que diz assim, ó: o Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar. E salvar do quê? Quando Jesus salva, ele salva de várias maneiras. Primeiro, ele perdoa os pecados e salva a alma. Depois ele salva do perigo, salva dos problemas, salva de muitas outras coisas. Então, nós precisamos, com urgência, né, entregar por completo a nossa vida para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. E eu vou fazer uma leitura aqui, né, que fica no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, né? Segundo escreveu Lucas, no capítulo 15 e no versículo 1. Diz assim a Bíblia Sagrada: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. O que eles iam ver? Eles iam ver Jesus. Eles queriam o que também? Ouvir Jesus falar. Ouvir Jesus ter um encontro com eles verdadeiramente. Não é só por curiosidade. Muitas vezes as pessoas também não vão só por curiosidade. Elas vão também porque elas precisam de ouvir uma palavra de Jesus. E Jesus nunca despediu a multidão, nem com fome e nem sem ministrar uma palavra. E aqui diz assim, ó: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Qual é o papel de Jesus? Pregar a palavra. Qual é o nosso papel? Obedecer o ID. Fazer o mesmo que Jesus fez. Ministrar a palavra, independente de crédito religioso, independente de placa denominacional, independente do que a pessoa faz. O nosso papel é pregar o Evangelho.
que foi a ordem, né, que Jesus deu aos discípulos no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Ide, olha aí, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Só se tornam filhos de Deus aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então, aqui, estes publicanos e esses pecadores foram até Jesus para ouvir uma palavra. Aí diz a Bíblia Sagrada no versículo 2: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Engraçado, né? Engraçado. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente aprende tanta coisa. Tanta coisa que jamais as pessoas poderiam imaginar. Se ele veio para perdoar pecados, se ele veio para salvar pecadores, se ele veio para salvar as almas, ele exatamente estava fazendo o seu papel. Ele exatamente. Papai enviou a Jesus do céu para a terra para salvar a humanidade. Jesus não veio pregar religião, Jesus não veio pregar placa, Jesus não veio fazer nada disso. Jesus veio perdoar e salvar os pecadores das suas transgressões. Paz do Senhor aí, né? A nossa missionária irmã Márcia Colombo, que está aí junto conosco. Então, o que eu acho aqui, eu vou ficar algum tempo aqui dentro desses 2 versículos, vou ficar um tempinho aqui, porque certamente, se alguém vai ter um encontro com Jesus, é porque ela ouviu falar de Jesus, né? Então, desperta uma curiosidade, desperta um desejo de realmente conhecer Jesus. E essas pessoas que iam ter com eles eram os publicanos, todos. A Bíblia diz aqui, todos os publicanos, né? E os pecadores. Aqui, quando fala em pecadores, e nós somos pecadores, ali eram pecadores de todas as classes religiosas. Eles ouviram falar de Jesus. Eles queriam ouvir uma palavra do Mestre Jesus, do Senhor Jesus. Ou eles tinham, né, uma curiosidade até então de ouvir o que é que Jesus tinha para falar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas não vão até Jesus. Eles ouvem o burburinho pela volta, eles ouvem alguém falar que Jesus cura, eles ouvem as pessoas falarem que Jesus perdoa pecado, que Jesus faz milagre, mas eles não vão até Jesus. Aí não acontece o milagre. E aqui a Bíblia está dizendo que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Você já parou para pensar? Eram multidões de pessoas. Eles tinham desejo de ouvir uma palavra de Jesus. E, do outro lado, e aonde Jesus esteve, e aonde Jesus estava, sempre existia 3 classes de pessoas. Primeiro, os curiosos, né? Os curiosos. Também tinha os escribas e fariseus. Os fariseus eram aqueles que pegavam a lei de Moisés, tinham conhecimento da lei de Moisés, mas não colocavam em prática para eles. Eles queriam
Eles queriam que as pessoas obedecessem a lei de Moisés, mas eles não obedeciam a lei nenhuma. Eles tinham o conhecimento da letra, mas não tinham o conhecimento da palavra da verdade. Né? Então, os escribas, os fariseus, os escribas eram aqueles que escreviam, aqueles que faziam as leis. Né? Tá? E aí, o que acontece? Eles ficavam de fora, observando para ver o que Jesus ia falar. Até alguns se introduziam no meio, para ver quem seriam as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. E assim foi o que aconteceu. Quando eles viram aquela multidão de pessoas à volta de Jesus, os publicanos, os pecadores, diz a Bíblia que eles começaram a murmurar, dizendo: este recebe pecadores e, além de receber, ainda come junto com eles, se alimenta junto com eles. Eles tinham uma prática, esses fariseus e escribas, de que quando eles iam se alimentar, primeiro tinham que lavar as mãos. Pratos, talheres, copos, para ficar tudo limpo para poder se alimentar. E Jesus, certa vez, deu um açoite neles e disse que o que eles precisavam de lavar não eram as mãos, era o coração. Era a mente deles que estava corrompida. Era exatamente a mente deles, que não era uma mente purificada, era uma mente, muitas vezes, de religioso. Mas a religião não salva ninguém. A religião, ela não salva ninguém, ela simplesmente indica, a religião tenta se ligar em alguém ou em alguma pessoa. Porque a palavra religião no original quer dizer religação. As pessoas estavam desligadas de Deus e elas procuram alguém para se ligar até Deus. Mas para se ligar até Deus, só existe um caminho verdadeiro, que é pelo Senhor Jesus. E ele diz no Evangelho de João, né? Bem assim, 14:6. Capítulo 14 e versículo 6 do Evangelho de João, Jesus diz bem assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só existe um caminho verdadeiro, só existe um caminho que leva ao céu. Não existe outros caminhos que levam ao céu. Até tem um provérbio aí no mundo que as pessoas pregaram, e eu, quando era criança, ouvia que muitas pessoas diziam: todos os caminhos levam a Deus. Está errôneo, precipitado e errado. Por quê? Não é todos os caminhos que levam a Deus, e nem todas as religiões que levam a Deus. O único caminho é o Senhor Jesus. E vamos aqui dar uma olhadinha para nós ver, né? Para nós entender e compreender com exatidão aquilo que Jesus estava fazendo ali para aquela multidão. Diz a Bíblia Sagrada, que certa vez Jesus foi convidado para ir na casa de Simão. E, claro, Jesus, quando saía para os lugares, sempre tinha bastante gente. Sempre as pessoas o seguiam. Uns por curiosidade, outros para ouvir a palavra, e outros porque tinham fome, queriam comer, queriam milagre da multiplicação. E o primeiro milagre que Jesus fez está no Evangelho de João, no capítulo 2, ali na festa das bodas de Canaã da Galileia.
quando Jesus, a sua mãe e os seus discípulos foram até ali, aquela festa de casamento. Tá? E eles convidaram a Jesus para ir na festa. O problema de muitas pessoas é que eles querem fazer a festa, eles querem que aconteça o milagre, mas não convidam Jesus, o principal da festa. Naquele certo dia, eu creio que as pessoas disseram, já que nós vamos convidar Maria, mãe de Jesus, nós também vamos convidar Jesus. E aí Jesus foi. E diz então a Bíblia Sagrada, né, que naquele tempo as festas eram regadas a vinho, né? A vinho. Então as pessoas tomavam vinho. E quando chega lá pelo final da festa, faltou vinho. Mas me diz uma coisa, quem convidou para a festa não foi... A festa não era de Jesus. A festa não era de Maria. Nem o nome das pessoas aqui tem, nem da noiva nem do noivo. A Bíblia diz que Maria foi convidada para a festa de Jesus e os seus discípulos foram convidados também. Eles foram convidados. Não se sabe se eram parentes, se eram amigos, se eram... Não diz nada. Só diz que eles foram convidados para a festa. E aí eu te faço uma pergunta. Quem teria que resolver o problema da festa eram os pais da noiva, do noivo. Não tinha nada a ver com Maria. Não tinha nada a ver com Jesus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Aí diz a Bíblia Sagrada que falta vinho e eles vieram em Maria e disseram, olha, faltou vinho. Por que será que foram até Maria? Talvez pensando porque ela era uma serva de Deus, ela poderia fazer o milagre. Mas Maria, em toda a Bíblia Sagrada, nunca fez o milagre, em lugar nenhum. Principalmente aqui no Evangelho de João. Aí ela olha para Jesus e diz para Jesus bem assim, faltou vinho. A resposta de Jesus foi sucinta. Mulher. Ele falou como Deus e chamou ela de mulher. Nem de mãe ele chamou. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Quero ficar uns minutinhos aqui dentro também. Sabe por quê? Porque Jesus só opera o milagre na hora certa. Porque Jesus só faz o milagre quando chega na sua hora. Muitas vezes nós queremos o nosso milagre antecipado, ou ficamos bravos com Jesus porque nós pedimos para ontem. Nós pedimos para hoje. Ou então ele levanta um profeta para falar com nós e nós já queremos que a profecia se cumpra no dia próximo. E nós vimos que é tudo ao contrário daquilo que o Senhor nos ensina. Ele diz, olha, não chegou a minha hora. Mas diz a Bíblia Sagrada que naquele tempo, né, não tinha frigideira, nem freezer, né? Famosa geladeira. Então eles guardavam em talhas. As talhas elas eram feitas de barro. Então é onde mantinha um pouquinho refrescado o vinho. E o que Jesus disse? Trazei as talhas. Tá? E vocês enchem de água. E eles obedeceram. Quando nós obedecemos aquilo que Jesus nos manda, é claro que o milagre vai acontecer. Quando nós não obedecemos aquilo que Jesus diz para nós, o milagre não vai acontecer. E diz que eles encheram as talhas de água e ele orou ao Pai. E a água se transformou em vinho. Jesus não faz renovação. Jesus não altera o conteúdo 50%. Ele faz tudo novo. E diz que se transformou em vinho e eles foram servir. E quando o mestre Sala vai provar, diz ele assim, ué, eles vão provar ali, né? E os convidados estavam ali dizendo, aqui aconteceu nessa festa ao contrário daquilo que nós estamos acostumados. Nós conhecemos o sabor do vinho, nós temos ido em outras festas, e eles fazem ao contrário, eles dão sempre o melhor vinho.
E quando chega no final da festa, já está no final do vinho. Então fica mais amargo, fica diferente. Aqui é o contrário, deixar o melhor para depois. Sabe qual é a revelação sobre a mim e sobre a tua vida? É que Jesus muitas vezes permite alguma coisa, alguma circunstância acontecer na nossa vida, ou faltar alguma coisa para que quando ele venha fazer, no finalzinho, quando a gente já acha que não tem mais esperança, já acha que não tem mais solução, ele faz o melhor. Foi o que Jesus fez ali. E todos ficaram admirados. Mas ele fez na hora certa. Nós vimos em outra situação, no Evangelho de João, no capítulo 11, sobre a morte de Lázaro. Lázaro, ele era irmão de Marta e Maria. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus amava muito a Lázaro e também as suas irmãs. Jesus amava muito, era amigo. Jesus era amigo chegado. Sabe aquele amigo chegado? Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. E de repente Lázaro veio adoecer. E elas pediram para que alguém fosse encontrar Jesus e mandasse uma mensagem, avisasse Jesus que Lázaro estava enfermo. Na condição de amigo e amiga, eles pensavam assim, elas, né? Marta e Maria, ele vai vir correndo e sem demora, porque nós somos amigos dele. Ele certas vezes já esteve aqui em casa, já tomou Santa Ceia com nós, e Jesus vai vir correndo. E diz a Bíblia que ele recebe então a notícia e ainda se detém por mais 2 dias onde ele estava. E quando passa 2 dias da onde ele estava, diz a Bíblia Sagrada que ele diz para os seus discípulos bem assim: Lázaro, nosso amigo, morreu. Vamos até lá ver com ele. Vamos até lá ver ele. Dorme, Jesus disse. Lázaro dorme. E ele disse: se dorme, Senhor, está tranquilo, está tudo em paz. Aí os discípulos disseram bem assim para Jesus: Senhor, ainda recém passasses por lá, e os homens quiseram te matar, e tu vai para lá para morrer? Mas se o Senhor quer que nós vamos para morrer contigo. Os homens querem nos matar. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus veio, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. E já tinham levado até o cemitério. Para Marta e para Maria, não havia mais esperança, a não ser na ressurreição. Para os discípulos, eles já estavam com medo. Para Jesus, no relógio de Jesus, era a hora certa dele pegar os fariseus, os saduceus, os publicanos, os pecadores. Por quê? Porque naquele tempo, eles esperavam até 3 dias quando uma pessoa morria para ver se a pessoa ressuscitasse. E ali não tinha mais esperança, porque eles esperaram 4 dias. E em 4 dias, o corpo já começa a entrar em decomposição. Então, as esperanças se foram do ser humano. Mas quem confia em Jesus não deixa a esperança morrer. E creio que Jesus vem adentrando, né, ali na cidade de Betânia, onde Lázaro morava. Ainda tinha muitas pessoas tentando acalmar o coração de Marta e Maria. E quando vem vindo a multidão, Marta levanta a cabeça e veja que Jesus vem vindo. E ela vai e corre, se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Seja bem-vindo aí, meu irmão Edson da Silva, também a irmã Martinez, ali de Recife. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Olha o que Marta disse. Se joga aos pés de Jesus, diz bem assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Marta, ele irá ressuscitar.
Marta conhecia a palavra, que bom, né? Ela pegou a palavra do Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Ah, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Que palavra maravilhosa. E eu creio que a multidão começou a olhar e dizer assim, chegou atrasado. Que amigo é esse que não vem correndo? Que amigo é esse que leva 4 dias para aparecer aqui? Agora não adianta mais. Talvez a esperança daquele povo, talvez a esperança daqueles que estavam murmurando e dizendo, cochichando aos ouvidos outros, assim, que amigo é esse? Que deixa o amigo morrer e aparece aqui depois de 4 dias. Nós sim somos amigos, porque nós estamos aqui acalentando o coração de Marta e Maria. De repente, Jesus dá uma olhadinha de um lado para o outro e diz, onde é que vocês colocaram? Aí diz Marta, Senhor, vem e vê. Eu não sei onde está o teu problema. Eu não sei quanto tempo faz que Lázaro morreu na tua vida. Eu não sei quantos anos faz que você está esperando algo e não acontece. Parece que enterraram o teu Lázaro e o teu Lázaro não ressuscita de jeito nenhum. É porque Jesus não chegou. E diz a Bíblia Sagrada que foram então até o cemitério. E diz a Bíblia que eles colocaram, os homens colocaram Lázaro no sepulcro, e rolaram e colocaram uma pedra à boca do túmulo. Jesus olha para um lado, olha para o outro e diz assim, tem algo que está impedindo. Vocês colocaram a pedra, vocês agora vão tirar a pedra. E Jesus ordenou, tirai a pedra. Tu sabe qual é o problema, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes a bênção não chega na nossa vida? Porque tem um entrave, tem uma pedra de tropeço, tem algo que está impedindo de que o teu Lázaro venha ressuscitar. Tem algo que está impedindo da tua bênção chegar. É a pedra. Porque a pedra quem colocou foi as pessoas, não foi Jesus, não foi Deus. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que eles tiraram a pedra. E Jesus gritou e deu um brado e disse assim, Lázaro, sai para fora. Tem uma parte espiritual agora que Jesus manda dizer para você, meu irmão, minha irmã que está do outro lado. Há quanto tempo você está esperando o teu milagre? Mas hoje o teu milagre vai brotar. O teu Lázaro vai ressuscitar e vai sair para fora. Ele não vai ficar mais morto. Não vai ficar mais dentro do caixão, não. E diz a Bíblia Sagrada que ao eles tirarem a pedra e Jesus dar a ordem, Lázaro saiu todo manietado, todo amarrado, porque eles amarravam, né, naquele tempo. Eu não sei qual é as amarras que você está se sentindo amarrada, e é por isso que você não consegue, muitas vezes, a receber o teu milagre. Está amarrado, está amarrada. Tem que te desamarrar dessas coisas. Você tem que se desamarrar. E aí, quando Jesus veja Lázaro todo amarrado, diz ele, desatai-o, desamarrai-o e deixai-o ir. A Bíblia não diz em nenhum lugar da Bíblia Sagrada que Lázaro abraçou a mãe, que Lázaro abraçou as irmãs, que Lázaro abraçou Jesus ou cumprimentou alguém. Ele saiu correndo, eu creio que o desejo era de ir para sua casa. O desejo é de ir para casa. Talvez um dos maiores milagres da Bíblia, porque corpo em decomposição, daqui a pouco sai correndo, daqui a pouco volta o espírito, daqui a pouco volta a alma. Então quero dizer uma coisa para vocês. Aqueles que estavam murmurando na casa de Lázaro, falando mal de Jesus, dizendo que ele não vinha, dizendo que ele não se importou, diz a Bíblia Sagrada, depois, em versículo subsequente, que muitos creram nele, muitos se converteram por aquilo que ele fez. O milagre que Jesus faz nunca é atrasado.
Quando Jesus chega na tua vida, na tua casa, na tua saúde, ele nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Só que você tem que ficar esperando e não murmurando, porque a murmuração perde a bênção. Mas mesmo assim, após Jesus fazer esse grande milagre na vida de Lázaro, diz a Bíblia que muitos fariseus, muitos pecadores creram e se converteram e passaram a ser seus seguidores. Sabe por quê que muitas pessoas ainda não estão com Jesus? Porque elas estão murmurando na volta, achando que Jesus não vai operar o milagre. Mas os 4 dias foram 4 dias de espera angustiante de Marta e Maria. Mas quando ele veio, o milagre veio junto. Quando Jesus chegou, o milagre também chegou. E Jesus manda dizer para você: calma, espera, fique tranquila, fique tranquila, fique tranquilo. O teu milagre irá chegar, mas na hora de Jesus. E ele nunca chega atrasado. Eu quero orar com você, porque as horas se foram, as horas estão se indo, né? Elas vão rápido, né? E Deus está presente com nós e Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar graça. E eu quero orar por você. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Agora, por gentileza, por amor de Deus, não murmura. Aguarda. Mesmo que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Abraão, para obter a sua bênção, o seu filho esperou 10 anos. Então, o teu milagre vai acontecer segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Jesus e na hora que ele chegar. Vamos orar? Querido e amado Deus, mais uma vez eu chego na tua presença. Quero te agradecer por esta oportunidade, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia e graça. Abençoa a cada um dos teus filhos que estão junto conosco, Senhor, nesta programa, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo na nossa live. Adianta com provisão, Senhor, naquilo que eles estão esperando, a sua bênção, Pai, que talvez esteja demorando, mas eu creio, querido e amado Deus, que o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor irá cumprir com aquilo que o Senhor prometeu para cada um dos teus filhos. Que Deus abençoe a todos, Deus te dê vitória, uma ótima quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. E se ele não voltar, né, nós estaremos, por certo, em outra programação. Já quero justificar que amanhã, né, devido a um compromisso já, às 10 horas, não poderemos fazer o programa. Tá? Amanhã não poderemos fazer o programa às 10 horas da manhã, porque já temos compromisso assumido. Tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus.